Amém? Que bom saber que você está aí. Então vamos lá, ler Gálatas, capítulo de número 2. Gostaria que você prestasse atenção, eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, na NVT, e você me acompanhe, por favor. Não vai estar projetado aqui, tá? Pode passar só o próximo slide, que é o tema, e a referência, Gálatas 2, do versículo 1 ao 21. Diz assim: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação, reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês, ou a verdade do Evangelho. Quando os líderes cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus companheiros. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Verso 11. Mas quando Pedro veio a Antioquia, preste atenção aqui, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpado de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nossos pecados? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. E a igreja diz? Amém. Quem está acordado ainda diz? Amém. Amém. Que bom. Uma leitura longa, né? Mas para você que não leu a Bíblia essa semana em casa, aí uma boa oportunidade para você ler a Bíblia. Me ajuda aqui, por favor.
Nós falamos na semana passada e retrasada sobre o capítulo 1. Dividimos o capítulo 1 em duas partes, em 2 domingos. Hoje nós queremos compartilhar o capítulo 2. Vamos ver se conseguimos ir até o fim. Eu prometo que não vou passar do horário. Eu quero falar sobre 5 perguntas que foram respondidas nesse texto que nós lemos aqui. Talvez você que está pela primeira vez no culto e ouviu algumas expressões aqui pela primeira vez, você ficou confuso quando falou sobre circuncisão, quando falou sobre gentios. O que é isso, né? Circuncisão, gentio, o que é esse negócio? Gentio é uma pessoa boazinha? Será que é isso? Não, gentio é outra coisa. Gentio na Bíblia é todo aquele que não é judeu. A Bíblia divide a humanidade em 2 partes: judeus, e todos aqueles que não são judeus são gentios. E outras palavras que aparecem aqui como circuncisão. O que é circuncisão? Quem não sabe o que é circuncisão e não tem vergonha de levantar a mão, levante a mão, por favor. Quem não sabe o que é circuncisão? Bom, 1, teve coragem de levantar a mão. 2, parabéns para vocês. Tem gente que não sabe o que é, mas não tem coragem de levantar a mão. Eu vou sortear aqui então, para alguém me explicar o que é circuncisão. Aí você que não levantou a mão, você pode ser sorteado, beleza? Então vou perguntar de novo: quem não sabe o que é circuncisão, levante a mão. Ah, agora aumentou, agora aumentou, que beleza, o medo de ser sorteado. Circuncisão é muito parecido com a cirurgia da fimose. Pronto, aquele prepúcio, aquela pele do órgão genital masculino é toda tirada quando o menino tem 8 dias de nascido. Todo judeu faz isso ainda, tá bom? Então isso é circuncisão. E todo aquele que não é circuncidado, porque é um costume judaico, a circuncisão, é alguém impuro para os judeus. Então eles não têm contato. O judeu ortodoxo, ainda hoje, eles não chegam próximos, eles não têm contato físico, ou evitam o contato físico com o gentil, aquele que é incircunciso. Então, incircunciso é a pessoa que não é circuncidada. Lembra de Davi, quando ele olhou para o gigante Golias e disse: quem é esse incircunciso? É um palavrão crente. Você pode xingar alguém de circunciso que não é pecado. Amém? Então agora você entende porque Davi estava chamando o Golias de incircunciso. Ele estava dizendo: você não tem aliança com Deus, você não está em aliança com Deus. Mas tem mais 5 perguntas aqui nesse texto, de maneira simples. Eu quero compartilhar com você essas 5 perguntas, ler elas e responder lendo o texto bíblico. Amém? Nós vamos responder as perguntas lendo o texto bíblico. A primeira pergunta é a seguinte: por que Paulo voltou a Jerusalém 14 anos depois? No domingo passado, nós aprendemos que após a conversão dele, 3 anos depois, ele foi a Jerusalém e ele conheceu então o apóstolo Pedro. E ele também conheceu o apóstolo Tiago. Esse apóstolo Tiago que Paulo conheceu, ele não é o Tiago dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ele é o Tiago, irmão de Jesus, tá? Tinham 3 Tiagos, 2 eram apóstolos: Tiago menor, Tiago irmão de João, e o Tiago irmão de Jesus, que não era apóstolo. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, ele se converteu ao irmão dele, ao meio irmão dele, Jesus Cristo, e ele se tornou também um apóstolo. Então, a primeira pergunta é: por que Paulo voltou a Jerusalém? Pode me ajudar aqui? Quem está na comunicação lá, por favor, com o slide, eu falei, pode passar. Isso. Por que o apóstolo Paulo voltou a Jerusalém 14 anos depois? A gente responde essa pergunta lendo mais uma vez o versículo bíblico. O versículo 1 diz, vai aparecer também aqui, mas... Isso. Então, depois de 14 anos, voltei a Jerusalém. 14 anos mais 13 anos, ele tinha 17 anos de conversão. Quando ele se converteu no caminho de Damasco, Paulo, e aprendeu os cristãos, então Jesus apareceu para ele em uma forte luz, ele ficou cego e se converteu a Jesus e começou a pregar o evangelho. Foi curado depois, quando oraram por ele. 3 anos depois da conversão, ele foi para Jerusalém, conheceu Pedro e Tiago. Depois ele foi-se embora pregar o evangelho pelo mundo. Não vou entrar nos pormenores geográficos. Agora, 14 anos depois, dessa vez que ele esteve em Jerusalém, ele retorna a Jerusalém, ok? E dessa vez ele leva consigo Barnabé e Tito. E agora no versículo 2 vem a resposta: fui até lá devido a ordens expressas de Deus.
Deus mandou que Paulo voltasse a Jerusalém para falar com os irmãos a respeito da mensagem que ele estava pregando aos gentios. Porque havia uma divergência, uma briga entre a igreja primitiva, que é o início da igreja, porque a grande maioria da igreja era de judeus. Todos os 120 que creram ali em Atos 2, na pregação de Pedro, eram judeus praticamente. Então a igreja começou com os judeus, somente os judeus. Depois, principalmente com o ministério de Paulo, os gentios começaram a crer em Jesus, através da pregação do apóstolo Paulo. Então ele voltou a Jerusalém para falar com os irmãos, com a igreja de Jerusalém e com os líderes. Quem? Vamos lá, está aqui, ó. E Pedro, o Tiago, irmão de Jesus, o João e o Pedro, que eram considerados líderes da igreja. Então ele volta, falei particularmente aos líderes da igreja, Tiago, João e Pedro, para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu tinha estado ensinando e concordassem, conforme eu esperava que eu estava certo. Porque se Paulo ele vai ali conversar com os três e eles discordam da pregação de Paulo, aí tinha um problema. Mas aí Paulo diz que eles concordaram com a sua pregação, concordaram com a sua mensagem. Que mensagem? Que a salvação é pela graça, que não é necessário obedecer à lei judaica, às leis cerimoniais judaicas, os rituais de culto dos judeus que estão no Antigo Testamento, e que tudo aquilo do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo, e agora a realidade é Cristo. Nós cremos em Cristo e seguimos a Cristo. Mas os judeus que haviam se convertido, havia um grupo que queriam circuncidar os gentios. Você já pensou se hoje fosse assim ainda? Acho que os homens não iam querer se converter, né? Circuncisão, nem pensar. Ok. Aí vem a segunda pergunta, que a gente vai responder no versículo 3 e no versículo 5. Amém? Obediência e regras externas é condição para a salvação? Sim ou não? Eu acho engraçado quando as pessoas chegam em mim assim, dizem, pastor, que roupa que eu posso usar? Que agora eu sou crente, né? Eu digo assim, não sendo a minha, qualquer uma. Você pode usar a roupa que você quiser, desde que seja uma roupa legal, uma roupa que glorifica o seu Senhor. Agora não tem uma cartilha de regra, que tipo de roupa você pode usar. Pastor, eu posso jogar futebol? Porque esse é o legalismo de hoje, tá? Antigamente o legalismo era, tem que ser circuncidado, tem que guardar o sábado, tem que obedecer os cultos do Antigo Testamento, os rituais de culto do Antigo Testamento. Mas hoje o legalismo, essas práticas, aquilo que pode e não pode, foi contextualizado. Então a igreja no passado criou um monte de regra. Um monte de regra. Se você desobedecer isso aqui, você não é salvo, você perde a salvação. Obediências a regras externas é condição para a salvação? Não. Que regras externas? Essa lista de regras que eu estou te passando aqui. Eu não estou dizendo que o cristão pode viver de qualquer maneira, amém? O cristão ele tem que viver longe do pecado. Mas, porém, aquela lista de regras legalistas que a gente encontra em muitos lugares, pode isso, não pode aquilo, pode ir ali, não pode ir ali, pode comer isso, não pode comer aquilo, isso é legalismo, isso é religião. E qual que é a resposta, então, que nós temos para isso no texto que nós lemos? Obediência a regras externas é condição para a salvação? Verso 3 a 5 diz assim, e eles concordaram mesmo, ou seja, o Tiago, o João e o Pedro e toda a igreja de Jerusalém concordaram mesmo com a pregação de Paulo. Nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, se circuncidasse, embora ele fosse gentil. Agora, com certeza tinha alguns ali no meio da igreja de Jerusalém que tinham o desejo que Tito fosse circuncidado. Tito não é judeu, então ele não é circuncidado, ele se converteu a Jesus Cristo, então vamos circuncidar ele. Com certeza tinha aqueles que não concordavam, mas a liderança da igreja e a maioria da igreja concordou com a pregação de Paulo, que essa pregação é de fato o verdadeiro evangelho. Nem mesmo essa questão teria surgido, a questão da circuncisão, a não ser por alguns que se diziam cristãos. Na realidade,
falsos cristãos. Olha como é que a Bíblia chama essas pessoas que creem que a salvação está condicionada a uma obediência, a uma lista de regras. A Bíblia chama de falso cristão. Isso é sério. Isso é sério. A Bíblia chama de falso cristão. Você, de certo, está se perguntando por que a versão mudou aqui. Eu li na minha Bíblia na NVT e está projetado aqui na versão viva. A versão viva é uma versão mais simples ainda que a NVT. Por isso que eu optei por ela, para que vocês pudessem entender com mais facilidade. Como que funciona essa questão de versões, pastor? Quem já assistiu um filme dublado, e depois de alguns anos você assistiu aquele filme e ele foi redublado, aí mudou as vozes que dublavam aquele ator. E você achou estranho, porque você acostumou a assistir aquele filme com aquela primeira dublagem no português. E agora ela tem só uma segunda versão de dublagem. E às vezes uma terceira versão de dublagem. Estão me entendendo? Estão falando a mesma coisa, mas com vozes diferentes e com palavras diferentes. Assim, você entende com facilidade o que as versões da Bíblia, o que elas fazem. Existem versões mais fáceis, versões mais difíceis. Então essa que eu trouxe para vocês aqui, ela é mais simples do que a NVT. Então você lê e você consegue compreender. Aí Paulo continua. E esses falsos cristãos que levantaram a questão da circuncisão. Peraí, Paulo, como é que é esse negócio? Esses gentios que você ganhou lá para Jesus, você circuncidou todos eles? Era mais ou menos esse tipo de pergunta. Diz que eles foram lá para nos espionar e ver que espécie de liberdade nós gozávamos em Cristo Jesus, quanto a obedecermos ou não às leis judaicas. Sempre tem gente assim. Sempre vai ter religioso na igreja, sempre vai ter fariseu na igreja, sempre vai ter gente para apontar, para criticar, para dizer que tem que ser assim, que tem que ser assado, tem que ser daquele jeito, porque senão Deus não abençoa, Deus não faz. Toda igreja tem. Mesmo a gente pregando esse tipo de mensagem, ainda tem gente assim em todo lugar. E procuravam fazer com que todos ficássemos atados às suas leis, como escravos na prisão. Verso 5. Entretanto, não prestamos atenção a eles nem por um momento. Paulo disse assim, nem dei bola para eles. Porque tem certo tipo de gente que não adianta você discutir. Não adianta você debater. As pessoas acham que estão certo e pronto. Não adianta debater, deixa para lá. Agora, né, com o advento do WhatsApp, né, nos grupos do WhatsApp, grupo de família, ou no particular, um a um, as pessoas, elas deixam para discutir agora no WhatsApp, né? E mandam áudio, e mandam outro, e ofende, não sei o quê, e tarará. Meu Deus do céu, perder tempo com essas coisas, faz isso não. Faz isso não. Entretanto, não prestamos atenção a eles nem por um momento. Paulo diz, eu não dei bola para esses falsos cristãos, pois não queríamos confundir vocês e levá-los a pensar que uma pessoa pode obter a salvação fazendo-se circuncidar e obedecer às leis judaicas. Aqui, só para a gente poder entender, no concílio de Jerusalém, que aconteceu em Atos 15, o concílio de Jerusalém aconteceu depois desse fato aqui na Galácia. Por causa desse acontecimento na Galácia e de outros, aconteceu o concílio em Jerusalém. No concílio de Jerusalém, eles decidiram então o que eles deveriam cobrar dos gentios. Que tipo de obediência eles deveriam cobrar dos gentios. Aí você pode ler lá em Atos 15 e você vai ver o que foi definido. Lá em Atos 15 está escrito assim. Amém? Olha para o lado se tem alguém dormindo. Se tiver alguém dormindo, fala que tem água lá atrás. Dorme não. A gente desliga o ar, esquenta e você perde o sono. Atos 15 diz assim, versículo 1. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram uns homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podia o quê? Não podia ser salvo. Então, esse grupinho que estava ensinando aqui, que estavam em Antioquia, que chegaram em Antioquia, é aquele grupinho que fazia bagunça, que diziam que você teria que ter obediências externas aos ritos do Antigo Testamento para ser salvo. Você crê em Jesus? Ok, beleza. Você crê em Jesus? Ótimo. Você está salvo, mas se você não se circuncidar, você não pode entrar no céu. Se você não guardar o sábado, você não pode entrar no céu.
Já viu pessoas falando isso? Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo outro, aquilo outro, aquilo... Isso aqui que você está ouvindo aqui, meu queridão, isso aqui é raro, tá? Isso aqui é raro. Esse tipo de mensagem expositiva, um capítulo da Bíblia, explicando para você, você lê em casa, você não entende, então aproveita aqui. Eu não estou te cobrando nada para te ensinar. Então fica focado aí. Amém? Aí vem a terceira pergunta, que a gente vai tentar responder também. Podemos chamar a igreja de apostólica? O que você acha? Sim ou não? Deixa eu ver o que apareceu ali. Ok, então, vocês não têm a resposta ainda. Podemos chamar a igreja de apostólica? Sim? Quem acha que a gente pode chamar a igreja de apostólica? Levante a mão. Tá, então, os que não levantaram a mão acham que não pode, né? Então, quem acha que não pode, levante a mão. Mas eu não entendi, vocês não levantam a mão para nada? Quem é do Grêmio, quem é do Inter, tem que levantar a mão, para alguém você torce. Nós podemos chamar a igreja de apostólica? Sim, nós podemos chamar a igreja de apostólica, sem problema nenhum. Podemos chamar a igreja de católica, apostólica? Sim ou não? Sim, a igreja católica é apostólica. Você sabe o que significa católico? Católico significa universal. A igreja única, a igreja universal. Então a igreja de Jesus Cristo, ela não é a igreja batista, ela não é a igreja católica, ela não é a Assembleia de Deus, ela é a igreja, todos aqueles que creem em Jesus. Amém? Então a igreja, ela é católica, ela é apostólica, mas ela não é romana. Amém? Ela não é romana, não tem nada a ver com Roma. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é católica, e ela é apostólica. Agora, nós entendemos então que podemos chamar a igreja de apostólica, por quê? Porque ela está fundada, embasada nos ensinamentos dos apóstolos. Aí você entende esse texto aqui, ó, Atos 2:42. E uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Então a igreja, ela é apostólica, porque ela está embasada nos ensinamentos dos apóstolos. O que eu estou ensinando para você é aquilo que os apóstolos ensinaram. Se um dia eu ensinar para você o que não está na Bíblia, você pode me questionar. Eu achei lindo domingo passado, quando aquele irmão veio me questionar sobre o que eu falei no final do culto. Falei, cara, que bom que todo mundo fosse igual a você. Porque quem pergunta é porque prestou atenção. Amém? Quem diz que houve uma colocação errada é porque prestou atenção. Agora, tem muitas pessoas que vêm na igreja apenas para tomar um passe. Eu vou lá para pegar a minha benção. Né? Pega a benção, tomou o passe e foi embora. Ele não está interessado em conhecer a Bíblia, não está interessado em aprender o que Gálatas capítulo 2 está ensinando, ele não consegue entender a Bíblia, e quando vem na igreja que deveria ter um auxílio maior para entender, porque o sermão está explicando, mas não tem interesse, para quê? Eu não vou usar isso para quê? Para que eu vou circuncisão? Lá no meu trabalho ninguém fala de circuncisão. Gentil. Gentil no meu trabalho é o meu patrão, ele que é gentil. Por que eu quero saber dessas coisas? Se você é cristão, você precisa ter interesse por essas coisas. Eu não acredito num cristão que não lê a Bíblia. Não acredito. Eu não acredito no seu cristianismo. Se você diz que você é um crente, que você é um cristão, que você é um evangélico, que você seja lá como você quiser se denominar, e você não lê a Bíblia, você não tem costume de ler a Bíblia, você não tem noção do que é a Bíblia, você tem 10 anos de fé e você nunca leu a Bíblia, desculpa, eu não acredito no seu cristianismo. Você é um crente que vem tomar passe todo domingo. Aí você pega o seu passe e vai embora. E estou abençoado, pronto para comer. Ah, pastor, é tão bom vir no domingo. A gente sai revigorado, né? E o que você entendeu? Não, eu não entendi muita coisa, mas estou revigorado. Eu queria saber como é que você faz isso, sinceramente. Então podemos chamar a igreja de apostólica? Sim, a igreja é apostólica. Ela é católica. Mas não é romana. A igreja é una, vai passar aqui, ó. A igreja é una. A igreja é santa e a igreja é apostólica. A igreja é una, ela é uma só. Ainda que a gente está dividido em um monte de denominação, mas a igreja é uma só. Uma só. Lá no céu não vai ter placa. A igreja é uma só, ela é una, ela é santa, porque ela é formada de pessoas justificadas, santificadas em Cristo, e ela é apostólica. Ela está fundada, alicerçada no ensinamento dos apóstolos.
Versículo 6 diz assim: e os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava, aquilo que eu ensinava. Aliás, olha só a autoridade de Paulo. O fato deles serem grandes líderes, está falando Pedro, Tiago, de João, não fez diferença nenhuma para mim. Por quê? Pois todos somos iguais diante, não tem diferença. Se é Pedro, se é João, se é Tiago, não tem diferença. Verso 7. E quando Pedro, Tiago e João, que pareciam ser as colunas da igreja, os líderes, e eles eram de fato, viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os gentios, tal como Pedro havia sido usado grandemente e abençoado em sua pregação aos judeus, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu os dons especiais. Então, Paulo foi enviado para os gentios e Pedro para os judeus. Cada um pregava para a etnia que foi enviado e fazia isso por causa da graça de Deus, dos dons que haviam recebido. O verso 9 diz assim, que deram-nos as mãos, entraram em acordo. A mim e a Barnabé, deram a mão para mim, para Barnabé, e nos encorajaram a continuar na pregação aos gentios, enquanto eles iriam prosseguir sua obra com os judeus. E o 10, a única coisa que eles pediram para nós é que nós devíamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, o que eu estava ansioso para fazer, o que eu já estava fazendo, e assim por diante. Aí vem a quarta pergunta. A quarta pergunta é essa. Por que Pedro se comportou daquela forma em Antioquia? Você viu que deu briga? Você percebeu que deu briga? Deu pau lá em Antioquia. Ou melhor, né, em Jerusalém. E agora, eles estão, deixa eu explicar de novo. Agora eles estão em Antioquia, amém? Agora Pedro, ele vai para Antioquia. Ele vai lá onde era a base da igreja. A igreja tinha base em Jerusalém e a igreja tinha base em Antioquia. Agora Pedro, ele vai. O texto aqui do versículo 10 ao 11, ele dá um salto. E agora o relato é o que está acontecendo em Antioquia. Aí Pedro, lá em Antioquia, ele tem um contratempo com Paulo. Ele e Paulo meio que discutiram. Você entendeu isso no texto? Sim ou não? Eles meio que discutiram. Quase saiu porrada lá em Antioquia, entre os crentes. Olha só que coisa bonita. Por que Pedro se comportou daquela forma em Antioquia? Aí a gente vai entender. Verso 11, vai responder para a gente. Por que Pedro se comportou daquele jeito? Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, agora Pedro ele vai a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele. Paulo era faca na bota. Eu acho que Paulo era gaúcho. Eu acho que Paulo andava de bombacha e ele tinha um facão. Hã? De alegrete. De alegrete ainda. Paulo era cabra macho. Se tinha um negócio que deixava Paulo indignado, é alguém despregar o evangelho, ou alguém trazer um evangelho mentiroso, ou alguém falar algo contra a pessoa de Jesus Cristo. Contudo, Pedro veio a Antioquia e tive que me opor a ele publicamente, falando bem duro contra o que ele andava fazendo. Por quê? Porque Pedro estava muito... Pedro sendo... Pedro. Pedrão sendo Pedro. Olha só que interessante. Pedro era crente, sim ou não? Pedro era salvo? Sim ou não? Pedro era apóstolo? Sim ou não? Pedro errou? Sim. Errou. Pedro errou. Depois, Paulo, ele vai ter uma briga com Barnabé. Paulo era brigão. Ele brigou com Pedro aqui e depois ele briga com Barnabé. Por causa ali de uma viagem missionária, não tenho tempo de explicar. Agora, o verso 12, ele continua explicando. Porque quando ele, Pedro, chegou lá em Antioquia, no princípio ele comia com os cristãos judeus, ou com os cristãos gentios. Porque Pedro era judeu, e a grande massa da igreja de Antioquia era de gentios. E na lei judaica era proibido um judeu comer com um gentil, porque ele se tornava impuro. Você entendeu isso? Ele se tornava impuro. Mas Pedro, ele sabe que agora em Cristo todos são iguais, e ele está comendo com os gentios.
que não se incomodavam com a circuncisão e as muitas outras leis judaicas. Para o gentio isso não tem significado. Como é que você vai pedir para um gentio guardar o sábado? Fala para mim. Quem é que trabalha no sábado? Levante a mão, por favor. Se você tivesse que guardar o sábado, você ia trabalhar onde? Como é que vai pedir para um gentio guardar o sábado? Você pode guardar o sábado? Você pode guardar o sábado, não tem problema. Como você pode guardar o domingo ou guardar todos os dias para o Senhor e viver para a glória do Senhor. Mas como é que no nosso sistema atual, vigente, você vai guardar o sábado? Você vai observar o sábado? Não tem como. O nosso sistema não permite, porque todo mundo trabalha no sábado. Aí o texto continua assim, ó. Mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele, Pedro, não queria mais comer com os gentios. Por que ele não queria? Porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam em que a circuncisão era necessária para a salvação. Você entendeu? Pedro estava comendo junto com os gentios, enchendo a pança, né? Melando a barba, né? Engordurando o bigode. E de repente chegou os judeus da parte de Tiago, porque não foi Tiago que mandou eles, porque Tiago cria na mesma coisa que Paulo cria, Tiago, irmão de Jesus. Então chegou aqueles da parte de Tiago que vinham de Jerusalém, e o povo que estava ali em Antioquia sabia que aquele grupo era o grupo da circuncisão, que dizia que tinha que ser circuncidado. Aí Pedro foi se afastando, né? Tomando um chimarrãozinho de leve, né? Se afastando do grupo e se afastando. Aí Paulo percebeu aquilo. Olha que hipócrita. Olha que religioso. Olha o que Pedro está fazendo. Miserável, olha só. Dissimulando. Aí Paulo não aguentou. Aí ele rodou a baiana. Verso 13. E depois, todos os outros cristãos judeus, e até Barnabé, gente, que estava com Paulo, começaram a andar com hipocrisia, seguindo o exemplo de Pedro. Você viu como que o exemplo é importante? Sim ou não? Percebeu como é que o exemplo é importante? Os outros judeus, cristãos, viram Pedro, né, se afastando dos gentios, e eles foram se afastando também. Olha o poder do exemplo, o modelo a ser seguido. Embora soubesse que isso era errado. Mas por quê? Eles queriam agradar as pessoas. Eles queriam agradar os judeus que estavam vindo de Jerusalém, que diziam que, né, você deveria circuncidar para ser salvo. Esses que se diziam amigos de Tiago, que é o meu irmão de Jesus, não tinham instruções de Tiago para ensinar aquilo. De jeito nenhum, eles não foram mandados por Tiago. Aí lá em Atos, que eu disse para você que aconteceu o concílio, no capítulo 15, versículo 23, está escrito assim: esta foi a carta que eles levaram consigo, quando eles fizeram a reunião, e mandaram a carta, então, para a igreja de Antioquia. Aquilo que os gentios deveriam observar. Os apóstolos, os líderes e os irmãos de Jerusalém, para os irmãos não judeus de Antioquia. Síria, Cilícia, saudações. Soubemos que alguns crentes daqui, judeus, têm perturbado vocês e duvidado de sua salvação, porque vocês não são circuncidados. Porém, eles não tinham tais instruções de nossa parte. Você entendeu isso? Essa carta está dizendo, no texto de Atos 15, está dizendo que esses judeus cristãos, eles não tinham autorização. Eles não tinham instrução, ensinamento para levar ou para cobrar dos gentios alguma coisa. Então está definido agora, aí você pode ler em Atos 15, o que os gentios deveriam observar ou não. Eu vou adiantar para vocês. Paulo, a igreja de Antioquia, os líderes decidiram que os gentios deveriam se abster da prostituição e da idolatria, e do sangue, e da carne sufocada. Você entendeu? Sangue, alguns divergem nesse ponto. O que pode ser o sangue? O assassinato é criança, irmãos, não se preocupe, deixa ela, tadinha. Se o pastor fica gritando no ouvido dela, ela chorou. Pastor gritão. O que é o sangue? O sangue pode ser o assassinato ou pode ser a carne com sangue. Por isso que quando você vai matar o animal, você degola para o sangue sair tudo. Não é carne mal passada, tá? É o sangue, aquele primeiro sangue, que gera vida. Se abster
da idolatria, que é a adoração a ídolos, tá? E da impureza sexual. Ou seja, todo tipo de impureza sexual nós devemos nos abster. E da carne sufocada. O animal, quando você mata ele, você não sufoca ele. A minha mãe matava a galinha destroncada. Não pode, você tem que degolar ela para o sangue sair. Porque você não pode matar o animal e ele morrer sufocado. O sangue tem que sair. Olha só que interessante. Então, são as únicas regras que foi passado para os gentios. Se abster do sangue, da carne sufocada, da idolatria e da imoralidade sexual. As únicas regras escritas que foram passadas para os gentios. E o versículo 14 diz assim: quando viu o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo em que realmente criam, e não estavam seguindo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, agora que o bicho pegou. Eu disse a Pedro, diante de todos, embora seja você judeu de nascimento, há muito tempo já pôs de lado as leis judaicas. Então por que, de uma hora para outra, está procurando fazer esses gentios obedecer essas regras que você deixou de lado? Você entendeu? Paulo estava chamando a atenção de Pedro, dizendo que ele estava dissimulando, era um dissimulado, era um hipócrita. O verso 15 diz assim: tanto eu como você somos judeus de nascimento, e não simples pecadores gentios. Aqui tem mais um texto, que eu não vou entrar nessa questão, mas rapidamente. Deus já havia mostrado para Pedro, lá em Atos 11, que Deus aceita todos. Quando Pedro teve aquela visão no lençol e todo tipo de animal, e a voz disse, mata e come. Ele disse, eu não como animal impuro porque eu sou judeu, não sei o quê. Aí aquela voz disse, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E depois ele entendeu o que Deus estava dizendo para ele, que Deus estava aceitando todas as pessoas em Jesus Cristo, independente se era judeu ou se era gentil. Amém? Aí a gente vai para o final, verso 16, entretanto nós, cristãos judeus, sabemos, ele está falando com Pedro, presta atenção, nós, cristãos judeus, com Pedro e todos que estão ali, sabemos muito bem que não podemos nos tornar, ou tornar-nos justos diante de Deus, pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Jesus Cristo, para que Ele tire os nossos pecados. Assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, crendo que podíamos ser aceitos por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será salvo pela obediência a ela. Está entendendo? Amém? Você vai chegar em casa, você vai ler esse capítulo 2 de novo, você vai dizer, agora eu entendi. Mas o que sucederia se confiássemos em Cristo para nos salvar e depois víssemos que erramos e que não podemos ser salvos sem ter sido circuncidado e obedecido a todas as outras leis judaicas? O que aconteceria se Paulo, os apóstolos, os judeus que creram no início, que abandonaram as leis judaicas, que entenderam que tudo aquilo se cumpria em Cristo, imagina se eles percebem que erraram. Erramos, cara, e agora? Estamos perdidos. A gente creu que Jesus era o Messias e que agora a salvação era pela fé, e nós erramos. Estamos perdidos. É isso que ele está falando aqui. Ó. Imagina só, se nós confiássemos em Cristo para ser salvo e depois víssemos que erramos. E que não podemos ser salvos sem ser circuncidados e sem obedecer às leis judaicas. Não precisaríamos dizer que a fé em Cristo nos arruinou? A minha fé em Cristo acabou comigo? A minha fé em Cristo me levou para o inferno? A minha fé em Cristo fez eu perder a salvação? Porque eu deixei de obedecer às leis e às cerimônias judaicas e eu criei em Jesus e agora eu vi que não é certo e eu estou perdido. A fé em Cristo me arruinou. É isso que Paulo está dizendo, olha, se a gente voltar aos antigos ritos judaicos, é isso que eu estou dizendo, a fé em Cristo me arruinou. Deus não permita que alguém se atreva a pensar tais coisas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo termina assim, dizendo que nós estamos certos, Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, e nele se cumpre a lei judaica, os cultos judaicos, as cerimônias judaicas, Jesus é o nosso sábado, estamos seguros e protegidos em Jesus, amém? Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar de novo a falsa ideia que a gente já derrubou.
uma vez, a de sermos salvos pela guarda das leis judaicas. Se a gente voltar a edificar, olha só o que Paulo está dizendo. Se você acredita que você tem que obedecer às leis judaicas para ser salvo, você está em pecado. Se você guarda o sábado para ser salvo, você está em pecado. Se você não come carne de porco para ser salvo, você está em pecado. Se você vai ser circuncidado para ser salvo, você está em pecado. Você está entendendo isso? Faz sentido para você? Amém? É pela fé. Porque foi pela leitura da Escritura que eu vim a entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis judaicas. Porque Paulo disse, eu quebrei todas elas. Uma, a da primeira, a última, e você também. Vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Jesus Cristo. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim, é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína, agora é vida de verdade, que eu tenho agora dentro deste corpo, é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o último versículo diz assim: não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Olha só que interessante. É simples isso. Se a salvação é pelo que eu faço, se a salvação é pelo tipo de roupa que eu uso, se a salvação é por eu ser circuncidado, se a salvação é por eu ter barba ou eu ser careca, se a salvação é por usar saia ou por usar calça, se a salvação é por ter o cabelo comprido, se a salvação é por ser circuncidado ou por guardar o sábado ou o domingo, então por que Cristo morreu? Não tinha necessidade. É só obedecer essas coisas que eu sou salvo. Cristo morreu porque não há como ser salvo pela obediência à lei e nem por qualquer esforço humano. Já viu aquelas pessoas que se batem, se sangram, chicoteiam quando pecam, fazem alguma coisa errada lá nos monastérios e tal? Porque elas acreditam que o sofrimento delas vai agradar a Deus. E elas vão ser salvas porque estão sofrendo. Agora, diante disso, pode passar por favor? Pode me ajudar no teclado, a Ana, por gentileza? Qual é a sua escolha? Diante desse texto, a gente precisa fazer uma escolha. Diante desse texto, a gente não pode ficar parado, apenas atônito, espantado com o que aconteceu. Porque houve ali uma desavença entre Paulo e Pedro por causa da verdade do Evangelho. Paulo teve que chamar a atenção de todo mundo por causa da verdade do Evangelho. Agora, aquelas pessoas que estavam ali tinham que fazer uma escolha, como nós também temos que fazer uma escolha. Nós somos igreja de Jesus Cristo e devemos pregar a verdade do Evangelho. Devemos anunciar a todos que todos podem ser salvos se confiarem em Jesus. Amém? Todos podem ter os seus pecados perdoados se confiarem em Jesus. Você não precisa se tornar um judeu. Você não precisa se tornar um circuncidado. Você não precisa se tornar um religioso. Você não precisa se tornar um fariseu. Porque Paulo abandonou todas essas coisas. Você tem que crer em Jesus. Todos podem. Judeu, brasileiro, africano, americano, alemão, italiano. Todos podem confiar em Jesus e serem salvos. Todos podem ter os seus pecados perdoados, porque se você vem à igreja todo domingo apenas para tomar um passe, ouvir uma palavra bonitinha, e agora essa semana vai ser boa, você não entendeu ainda o que é o Evangelho, você não entendeu ainda o que é ser um cristão. Se você não tem a prática de ler a Bíblia, se você troca o culto por qualquer outra coisa, se tem alguma outra coisa na frente de Jesus em primeiro lugar na sua vida, então você não entendeu. Se você não tem prazer na oração, na leitura da Bíblia, se você não tem prazer em estar no culto, se você não tem prazer em servir a Jesus Cristo, em servir as pessoas, você não entendeu. Você vai passar a vida vindo na igreja e quando morrer vai para o inferno. Eu tenho a responsabilidade de te falar isso, para que o Espírito Santo abra os seus olhos e você possa confiar em Jesus. E essa confiança traz uma vida de santidade. Essa confiança gera bons frutos. Se você confia em Jesus, o seu estilo de vida tem que ser diferente. Se você diz que confia em Jesus, mas você vive como qualquer pessoa ímpia, qualquer pessoa mundana,
As suas práticas são parecidas, você gosta das mesmas coisas. Você precisa fazer uma escolha. Pode passar. Ser justificado. O que é ser justificado? É ser aceito por Deus. Pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, graça através da fé, ou continuar tentando ser justificado, aceito por Deus, pelas obras da lei, obras através da religião. Porque todos se dizem religiosos, mas estão longe de Deus, estão afastados de Deus, estão distantes de Deus, porque eles confiam na religião, confiam nos seus atos. Eles acham que se as coisas boas forem mais pesadas que as coisas ruins, eles vão para o céu. Isso não é verdade. Eu quero que você, que fique bem enraizado na sua mente o que é a salvação, para que em março a gente possa entrar no tema do celebrando a restauração. Já você entendendo que você é um filho de Deus e que você é salvo. E agora esse processo de restauração na sua vida, diária, prática, nos seus pensamentos, nos seus maus costumes, naquilo que te prende. Em março a gente vai entrar profundo nessas coisas.